Olá, então vamos iniciar, né, os nossos estudos aqui pelo elemento terra. Eu quero antes explicar algumas questões, né, fazer algumas analogias aí desse elemento terra na nossa vida e na natureza, né, que foi onde veio todo esse embasamento para fazer esse trabalho. Bom, então se a gente pensar no elemento terra na natureza, é a terra que nos dá vida, que sem a terra a gente não estaria aqui. A terra nos dá a base, nos dá a sustentação, nos dá o sustento, né? Porque através da terra é que nós conseguimos plantar e colher, né? A maior parte do nosso alimento. Então a terra tem toda essa questão, né? De trazer a matéria mesmo, de produzir a matéria. E o nosso corpo físico é matéria, então o nosso corpo físico está ligado também a esse elemento terra, tá? Então, por isso que a gente precisa de trabalhar no elemento terra quando a gente quer materializar alguma coisa na nossa vida. E se a gente for colocar isso na natureza, existe um processo de materialização. Você não planta uma semente e no outro dia você está colhendo, né? Então, essa semente, ela precisa desenvolver primeiro as suas raízes, se nutrir, crescer, para depois você poder colher, ou se for uma árvore, essa árvore poder se expandir e florescer e frutificar, tá? E aqui uma característica bastante importante da Terra é que a Terra equilibra todos os outros elementos. Então, se você pensar na água, vamos pensar num rio. A terra, ela margeia o rio, ela mostra ali mais ou menos, né? Uma coisa ajuda a outra, né? Por onde que aquele rio vai correr. Se você tem um fogo muito alto e você jogar terra, o fogo vai apagar. O fogo vai apagar, né? Por conta daquela terra que foi colocada ali. E as coisas não saem voando por aí porque se estiverem firmes na terra, né? Então, uma árvore não sai voando, ela está aterrada, ela está presa, então a terra ajuda a controlar o ar também. Então, por isso que esse elemento é muito importante na nossa vida. Só que a gente tem que pensar que existe esse processo, que não é já querer sair colhendo, né? Tem esse processo de plantar, esperar se desenvolver para depois a gente poder colher. E na nossa vida, né, como ser humano, quem é que nos traz tudo isso? É a nossa família. Se não fosse a nossa família, os nossos pais, os nossos ancestrais, a gente não estaria aqui, porque a vida chegou até nós por conta deles. Então, é eles que nos dá a matéria, que nos dá essa materialização, a formação da nossa vida. Através também da família e dos nossos ancestrais, por mais que a gente não tenha contato, é através deles que nós temos uma base para a gente poder crescer. Também a família nos nutre, né? E é para nos dar equilíbrio, por mais que tenham as desavenças, as complicações, é através dessas situações é que a gente vai crescendo e vai buscando o equilíbrio na nossa vida. Então, por isso que é muito importante fazer esse estudo, né? A respeito da nossa ancestralidade, essa reconexão, para a gente poder ter tudo isso, ter força, ter equilíbrio, ter base, poder aprofundar as nossas raízes, para depois a gente poder crescer, florescer, frutificar e colher os nossos frutos. Então, esse estudo do elemento terra, ele foi baseado no estudo das constelações familiares, que é o que eu acho que dá uma visão mais ampla a respeito, né, desse tipo de relacionamento. As constelações, elas não falam só de relacionamento familiar, fala de qualquer tipo de rede de relacionamento. Mas aqui nesse caso a gente vai usar para a família. E quem desenvolveu esse estudo foi Bert Hellinger, e Bert Hellinger viu que por que algumas famílias eram mais estáveis, mais felizes e outras mais confusas, né? E através dessa análise ele começou a verificar que existiam regras, leis que imperavam em uma e aí dava certo, e que em outra essas leis estavam sendo quebradas e por isso que estava dando confusão. São 3 leis, 3 ordens do amor, que na verdade uma funciona junto com a outra, como uma engrenagem.
A gente estuda elas separadamente para facilitar a compreensão, mas é tudo junto e misturado, como essa engrenagem, e é isso que rege qualquer tipo de relacionamento, também seja relacionamento familiar, seja relacionamento empresarial, relacionamento escolar, essas leis do amor, elas estão atuando. E não importa se você conhece ou não, né? Porque existem as leis do universo, que às vezes a gente não conhece, mas elas atuam. Existe a lei da gravidade, que às vezes a gente nem lembra que ela existe, mas ela atua. Então, assim, são as leis desses relacionamentos que são chamadas as leis do amor. Então, aqui só para acrescentar algumas coisas, porque todo esse material ele está bem descrito lá no e-book. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento, que diz que todo mundo quer pertencer, todo mundo faz parte. Eu acho que todo mundo já passou em alguma situação da vida em que se sentiu excluído. E é uma sensação muito ruim a gente se sentir fora, né? Seja de um grupo de amigos, seja de uma fofoca, seja de qualquer coisa. Esse sentimento de exclusão, ele é muito negativo, né? A gente se sente muito mal. E então, dentro de um sistema familiar, todo mundo pertence, todo mundo faz parte, independente da história daquela pessoa. Então, exemplos de exclusão. Às vezes, pessoa que tem um comportamento que não agrada a maioria, né? Aquela ovelha negra que se destaca. Tá querendo mostrar alguma coisa, tanto é que quanto mais a gente exclui, mais aquela pessoa aparece, né? Igual o bonequinho vermelho aqui do slide, que assim, ele se destaca, porque ele tá pedindo para ser visto, ele quer fazer parte de novo, ele não quer ficar ali excluído, né? Às vezes questões de pessoas que usam droga, ou então um caso de morte trágica, que teve um assassinato e não se fala mais daquilo e aquela situação se torna excluída. Então, tudo isso precisa ser olhado e precisa fazer parte, faz parte da história do seu núcleo familiar. Então, por isso que a gente diz que tudo faz parte, tudo quer pertencer. E isso também serve para tudo, não serve só para pessoas. Como eu falei, fatos, pensamentos, atitudes que a gente possa ser tomado. Então, quanto mais a gente não quer olhar para aquela situação, que às vezes a gente agiu de uma forma que hoje se arrepende, ou um pensamento que a gente não gostaria de ter, mas parece que aquilo cutuca a gente, tá querendo ali falar, ó, tô aqui, lembra de mim. Então a gente precisa fazer tudo pertencer na nossa vida. Trabalhar na ressignificação dos sentimentos, se for o caso, mas pertencimento para tudo e para todos, tá? A outra lei é a lei da hierarquia, que fala da ordem de chegada. Então parece que é uma coisa óbvia, mas não é, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba invertendo essa hierarquia. Então a gente vê aí famílias onde os filhos mandam nos pais, né, desde criança, ou então depois de adulto, né? O adulto cresceu e acha que o pai já não dá mais conta de levar a vida adiante. Existem situações e situações, né? Mas sempre que o pai e a mãe têm ainda capacidades mentais, né, de dirigir a sua vida, tem que ser dado esse direito. Ele veio antes, ele tem mais conhecimento, tem mais sabedoria, por mais que você ache que não, tá? Então essa hierarquia precisa ser respeitada. Essa hierarquia também existe na posição dos filhos. Cada filho tem o seu lugar. Então, digamos, se é um filho só, ok, filho único. Se são dois filhos, tem o filho mais velho e o filho mais novo. E cada um tem a sua função dentro desse sistema familiar. O pai de um filho mais velho é diferente de um pai de um filho mais novo, sendo o mesmo pai. E cada um tem a sua função, veio ensinar e mostrar alguma coisa e precisa estar ocupando o seu lugar. Né? Se tiverem 3 ou mais, aí tem os filhos do meio e por aí vai. Então é importante que cada um assuma o seu lugar, tá? E aqui cabe a observação de abortos, caso tenha tido aborto espontâneo ou não, esses abortos precisam ser considerados. Então a gente fala aqui do pertencimento, de considerar esses abortos e de colocar cada um no seu lugar. Então vamos supor que você teve 3 filhos e que
Mas entre o segundo e o terceiro, você teve um aborto. Então, na realidade, foram 4 filhos. Tem o filho mais velho, depois tem o segundo filho, depois teve um neném que não pôde permanecer, e aí o filho mais novo, tá? E assim a gente regula essa lei da hierarquia junto com a lei do pertencimento. E aqui também, né, fala dos relacionamentos ainda na lei da hierarquia. Então, cada relacionamento que a gente teve na vida tem a sua importância, tem o seu lugar e precisa ser visto, curado e faz parte da nossa história. Então, não adianta querer achar que, terminei o relacionamento, não quero mais nem lembrar. Faz parte da sua história e tá aí dentro tanto do pertencimento quanto da hierarquia. E por último, a gente tem a lei do equilíbrio, que fala no equilíbrio de tudo na vida, no equilíbrio de dar e receber. Dar e receber o quê? Tudo. Atenção, carinho, amor, cuidado, tudo. Tudo precisa ter esse equilíbrio. Às vezes a gente até escuta falar, né? Ou até você mesmo já passou por um relacionamento em que um só fez tudo, o outro não dá conta, né? Então, assim, tem que ter o equilíbrio entre essas energias para que sejam relacionamentos saudáveis, tá certo? Quando essas leis são desrespeitadas, qualquer uma ou todas, acontecem sintomas. Ai, Ellen, mas o que são sintomas? É tudo isso que está listado aqui. E pode aparecer em qualquer pessoa da família. Então, imagine aquela teia, né, uma teia de aranha, uma teia de pesca, que as leis do amor, que essa rede está torcida, está quebrada, não está funcionando. Então, alguém da família vai mostrar que essa teia está estragada. E essa pessoa se chama de obuscador. Então, ela está mostrando que alguma coisa na família está errada. E às vezes é uma coisa muito lá atrás, não faz parte desse núcleo familiar. Pode ser uma coisa lá com os avós, com os bisavós, porque essa energia chega através dessa teia, dessa rede de comunicação até aquela pessoa que se sintonizou com aquela situação e está querendo mostrar que existe algo para ser curado naquele sistema familiar. Então, muitas vezes, os problemáticos da família, na verdade, eles estão mostrando problemas, desequilíbrios nessa teia familiar. Eles estão querendo mostrar alguma coisa, que tem alguma coisa para ser olhada e curada. E esses sintomas, eles podem ser distúrbios emocionais e mentais, doenças físicas mesmo, tudo que está descrito aqui, né? Então, anorexia, bulimia, problemas de muitas brigas, desentendimentos na família. Aí a pessoa não consegue produzir bons frutos, né? Porque está com as raízes fracas, aí não se conecta com o dinheiro. Problemas de relacionamento mesmo, de namoro, de casamento, vícios, enfim. Tudo que está descrito aqui são considerados sintomas e existem ainda outros, tá? Eu coloquei aqui os mais comuns. Então, por isso que é muito importante que cada um assuma o seu lugar, tá? Então, fazer essas leis funcionarem na nossa vida. Colocar cada um no seu lugar aqui para que essa teia seja realmente montada e estruturada e não fique nem torcida, nem cortada, porque assim tudo vai funcionar e a sua família vai ter mais harmonia e a sua vida vai ter mais harmonia. Então, tudo que a gente quer na vida, na verdade, é ter, assim, né, uma vida plena, abundante, bonita, manifestação plena, né, de tudo que a gente quer criar. Só que vamos pensar nessa árvore aqui. Se ela tá linda, assim, enorme por fora, imagina o tamanho da raiz dessa árvore, né? Tudo que não tem por baixo da terra para poder sustentar isso aqui tudo. Então, vale essa reflexão. Porque se a gente quer manifestar na nossa vida, né, o mais que a gente quer manifestar nesse mundo é dinheiro, mas como é que você quer manifestar às vezes dinheiro se as suas raízes estão fracas, não estão aterradas, não estão nutridas, seus galhos não vão crescer, não vão poder manifestar. Então, espero que essas informações façam sentido para você e você consiga ir se reconectando, se for o seu caso, né? E trabalhando nessa reestruturação da sua teia familiar, tá? E aqui eu quero deixar também mais uma reflexão. Porque algumas pessoas pensam que essas frases, né, que essas questões de falar frases positivas e esses decretos, essas frases de cura não funcionam. Vai funcionar se você acreditar que funciona, tá? Lembra de uma frase de Jesus, que vós sois deuses? Eu nem sei, eu acho que é de Jesus.
mas, enfim, existe essa frase na Bíblia. Então, a partir da nossa mente, a gente pode criar o que a gente quiser. Se você acreditar que essas frases vão funcionar, elas vão funcionar. Agora, se você fizer com descrença, aí nem faça, tá? Então, reflita a respeito disso. Acredite no seu potencial, tá? Nós somos formados de uma estrutura energética muito potente, muito poderosa, e eu tenho certeza que se você fizer com fé, acreditando realmente, você vai ter a sua vida transformada a partir dessas simples frases, que não são tão simples assim. Então, use todo o seu potencial. Você pode criar a vida que você quer a partir de toda essa proposta desse curso aqui, de tudo que eu estou te oferecendo. Então, faça com bastante convicção, com bastante fé, e você vai sentir a transformação na sua vida. Mas tem que praticar, tem que fazer. Depende de você, tá?